E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Hermano, professor de História da Arte do Colégio Sagrada Família. E hoje nós vamos dar início ao nosso livro 2. Então, essa é a nossa aula de número 1, beleza? Na aula de hoje, nós vamos tratar dos conteúdos do capítulo 1. Então, eu peço que quem não tiver com o livro em mãos, dá uma pausa aqui, pega o livro e retorna para assistir, beleza? Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar dos temas do capítulo 1, ao qual irá falar de música. A música que está presente no nosso dia a dia, né? Em diversos momentos do dia, nós estamos em contato com a música e nós também temos contato com elas através das plataformas digitais que a tecnologia nos proporciona, né? Como o YouTube, os nossos smartphones com alguns aplicativos, né? Que disponibilizam música a todo momento, onde nós podemos ouvir em qualquer horário do dia e em qualquer lugar, tá? E dando sequência aos conteúdos do capítulo 1, quando nós falamos de música, nós temos os tipos de composição musical. E o nosso livro ele traz 3 tipos de composição musical. A primeira delas é a técnica a capela, a música a capela, que era uma técnica musical que era utilizada antigamente, né, pela Igreja Católica, onde era cantada pelos corais e pelos coros, e nesse tipo de técnica musical somente ouvia-se a voz, não tinha a presença dos instrumentos musicais. Então, a música, a capela, é isso, ela é cantada sem que seja tocado os instrumentos musicais, somente com o som da própria voz. E a música instrumental, tá? É uma música que é tocada com instrumentos musicais, mas também pode haver a música instrumental junto com a voz. Então, a música instrumental, ela vai ser a junção, tá? Ela vai ser a junção dos instrumentos com a voz. E quando eu falo da música mista, tá? Que é essa daqui, que é um gênero musical que foi estabelecido na segunda metade do século XX, isso já é um período mais moderno da nossa história, e pode ser definida com a junção da música acústica com o meio eletrônico, mais concretamente, tá? Então, esse tipo de gênero musical misto, ele vai ser a combinação dos instrumentos acústicos com os sons criados e processados eletronicamente. Então já vai ser uma junção de voz com instrumento musical e com também alguns sons produzidos eletronicamente. Beleza? Ficou claro até aí? Então, dando continuidade, nós temos outra outro ponto aqui, né, que se pergunta no livro de vocês, uma música pode revelar histórias? E aí, pode ou não pode revelar histórias? Pode sim. Um bom exemplo disso nós temos com as músicas do período da ditadura militar. Essas músicas, elas vêm contar como ocorreu o período da ditadura militar aqui no Brasil, o período em que o cantor que compôs, ele tinha uma visão daquilo que ele estava vendo. Então, a música ela vem revelar histórias através disso, daquilo que o cantor viveu, daquilo que fez parte da história. Então, tudo isso pode ser narrado através de uma letra musical. E como exemplo, no livro de vocês tem essa composição aqui da música Alegria, Alegria, cantado por Caetano Veloso, onde faz aqui um relato do período da ditadura militar, tá? Aí quando a gente faz uma análise, a gente vê que ele está contando uma música, ele está contando nessa música um fato histórico que ocorreu em um determinado período da história do Brasil. E também existe 2 tipos de música que traz aí no livro de vocês, que é a música pragmática e o poema sinfônico. A música pragmática, né, ele diz que esse tipo de música é caracterizado por um ser ou por uma espécie de música narrativa, um tipo de música composta para contar uma história com característica descritiva que pretende evocar imagens na mente do ouvinte. Então, gente, a música pragmática é justamente isso. Ela vem com uma característica de
contar uma história, como o próprio nome já diz, ele tem uma característica narrativa. Então ela vem nos contar algo que ocorreu em um determinado período da história, tá? Pode ser da história do Brasil ou de algum fato histórico de outros países também. E esse tipo de música é composta, tá? Pelos instrumentos musicais, onde irá narrar um tipo de história. E o poema sinfônico também é um tipo de música que foi criado pelo compositor Franz Liszt, tá? E é uma obra escrita para a orquestra em um só movimento, com um sentido descritivo, porém geralmente é mais longa do que a construção livre. Então, o poema sinfônico também ele tem características da música pragmática, ele vem contar também uma história através da música, tá? E principalmente da música instrumental, só que ela tem uma composição, um movimento mais longo do que a música pragmática. Aí nós podemos citar algumas obras que são relatadas, tá? Que são contadas através da música pragmática e do poema sinfônico, como a história de Shakespeare, as peças de Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet e outras, tá? Que foram também temas da música pragmática e do poema sinfônico. Então, esses dois tipos musicais, eles servem para contar histórias através da música instrumental, beleza? Então, gente, se houve dúvidas referente a esse conteúdo que fala sobre música, vocês anotem aí essas dúvidas e na sexta-feira da nossa videoconferência nós iremos solucioná-las, beleza? Então, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que é a nossa videoconferência. Tchau e até lá!